Como o apóstolo João sobreviveu ao ser fervido em óleo? Você sabia que o apóstolo João foi jogado em uma caldeira de óleo fervente e inacreditavelmente sobreviveu? Mas como ele conseguiu escapar de uma morte certa sem um único arranhão? Este evento não é apenas um milagre, mas uma prova do poder sobrenatural de Deus em ação. O que realmente aconteceu naquela caldeira e o que isso revela sobre a fé de João e o propósito divino em sua vida? Neste vídeo, vamos falar de coisas que não estão diretamente na Bíblia, mas que vêm de interpretações, tradições ou estudos históricos relacionados ao contexto bíblico. Prepare-se para descobrir uma história que vai desafiar tudo o que você imagina sobre os limites humanos e a intervenção de Deus. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. João, conhecido como o discípulo amado, nasceu em Betsaida, uma vila de pescadores na Galileia. Filho de Zebedeu e Salomé, ele e seu irmão Tiago trabalharam como pescadores, uma profissão comum na época. A vida simples de João mudou radicalmente quando ele foi chamado por Jesus para se tornar um de seus discípulos. O convite aconteceu enquanto ele e Tiago consertavam as redes de pesca com o pai. Jesus os chamou dizendo: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Sem hesitar, João deixou tudo para trás, barco, família e segurança, para seguir o Mestre. João tornou-se não apenas um dos 12 apóstolos, mas parte do círculo íntimo de Jesus, ao lado de Pedro e Tiago. Ele testemunhou milagres incríveis, como a ressurreição da filha de Jairo e a transfiguração de Jesus no monte. Sua proximidade com Cristo foi tão marcante que, durante a última ceia, ele reclinou sua cabeça no peito do Mestre. Por causa de sua dedicação e amor incondicional por Jesus, João foi escolhido para grandes responsabilidades. Foi a ele que Jesus confiou o cuidado de Maria, sua mãe, ao pé da cruz. Mais tarde, João desempenhou um papel essencial na igreja primitiva, levando o evangelho ao mundo e escrevendo textos que ainda hoje inspiram milhões. O evangelho de João, as cartas que levam seu nome e o livro de Apocalipse. Sua trajetória como apóstolo foi marcada por coragem e fé, enfrentando perseguições brutais, como a tentativa de fervê-lo em óleo, algo que veremos mais adiante neste vídeo. João não apenas sobreviveu, mas continuou sendo uma testemunha viva do poder e do propósito de Deus até o fim de sua vida. Entre os imperadores romanos, Domiciano foi um dos mais cruéis. Sua perseguição aos cristãos foi implacável, e João tornou-se um alvo devido à sua influência e testemunho poderoso. Por volta do final do primeiro século, João foi capturado e levado a Roma. Lá, o imperador ordenou que ele fosse executado de maneira pública e terrível, ser fervido vivo em uma caldeira de óleo quente. Imagine a cena, uma praça lotada, com gritos e murmúrios vindos da multidão que aguardava ansiosa pelo espetáculo macabro. O cheiro do óleo quente enchia o ar, borbulhando em uma grande caldeira sob o calor intenso das chamas. Os soldados, com olhares impassíveis, preparavam o prisioneiro. João, já avançado em idade, era levado ao local com serenidade no olhar, algo que só a confiança em Deus pode proporcionar. As pessoas estavam ali para presenciar um fim cruel, convencidos de que o fogo destruiria o apóstolo e de que isso marcaria mais uma vitória contra o cristianismo.
Mas algo inexplicável começou a acontecer. João foi colocado no óleo fervente e, em vez de gritar de dor ou ter sua pele queimada, ele permaneceu em pé, intacto, como se o óleo não tivesse efeito algum sobre ele. O que deveria ser um momento de humilhação para os cristãos transformou-se em um espetáculo impressionante. A multidão, que antes exibia olhares de desprezo, agora estava em silêncio absoluto, seus rostos estampando surpresa e temor. Era como se uma barreira invisível o envolvesse, protegendo-o de qualquer dano. Os soldados hesitaram, olhando uns para os outros em confusão. Alguns começaram a murmurar que aquilo só podia ser obra de algo divino. Até mesmo os líderes romanos, acostumados à brutalidade das execuções, ficaram sem palavras, abalados pelo que seus próprios olhos testemunhavam. João, por outro lado, se mantinha orando ou adorando ao Deus que jamais o abandonaria. Era como se a caldeira de óleo tivesse perdido seu poder diante da grandeza do propósito divino em sua vida. Cada segundo que ele permanecia ileso era como uma mensagem clara e poderosa: nenhuma arma forjada contra os servos de Deus prosperará. Essa cena extraordinária foi mais do que um milagre. Foi um golpe direto na confiança dos perseguidores e um sinal para todos os presentes de que o Deus que João pregava não era uma invenção humana, mas o único Deus verdadeiro, capaz de fazer o impossível. Aquele dia não apenas mudou a vida de João, mas também marcou profundamente a mente de todos que presenciaram o poder sobrenatural em ação. Por não conseguirem matá-lo, Domiciano decidiu exilá-lo na ilha de Patmos, um lugar árido e remoto. O que o imperador não sabia era que, mesmo isolado, João continuaria a ser usado por Deus de forma poderosa. Foi em Patmos que ele recebeu as visões que deram origem ao livro de Apocalipse, revelando o plano divino para a humanidade. Mas por que João foi poupado de maneira tão milagrosa? O que essa história nos ensina sobre a proteção de Deus e sobre o propósito inabalável para aqueles que lhe são fiéis? Ao refletirmos sobre esse episódio, veremos que a sobrevivência de João não foi apenas um milagre, mas uma mensagem. Nenhuma força humana pode frustrar os planos de Deus. Esse milagre foi uma demonstração clara de que o poder divino é superior a qualquer força humana. João não apenas sobreviveu ileso, mas também mostrou que sua missão não seria interrompida. Deus ainda tinha grandes planos para ele, e o apóstolo continuou a ser uma voz ativa na propagação do Evangelho, mesmo em meio ao exílio na ilha de Patmos. João nos ensina algo essencial: os planos de Deus não podem ser frustrados, mesmo quando enfrentamos as mais terríveis adversidades. Sua sobrevivência na caldeira de óleo é um lembrete de que, assim como Deus o protegeu e o usou para cumprir seus propósitos, Ele também pode agir poderosamente em nossas vidas, mesmo nas situações mais desesperadoras. Portanto, quando olhamos para a história de João, não vemos apenas um homem milagrosamente poupado da morte, mas um exemplo vivo de como a fé e a obediência podem transformar o impossível em realidade. Deus continua sendo o mesmo, poderoso para proteger, sustentar e usar aqueles que o servem de coração. Assim como ele esteve com João naquele momento de prova, ele também está conosco hoje, fortalecendo-nos em nossas batalhas e nos conduzindo para cumprir seu propósito eterno. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.